Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Pinheiro e você está no canal do Pi. Esse canal que tem a intenção de trazer a repercussão das últimas horas, das últimas coisas que aconteceram relevantes no Grêmio. E de ontem de noite para hoje teve bastante coisa. Teve a vitória do Grêmio por 2-1 em cima do Bragantino, o desempenho que ficou a desejar, teve estreia também no time do Grêmio, teve desentendimento, que o Michael saiu direto para o vestiário, o PP também ficou insatisfeito no banco de reservas, teve declaração polêmica do Renato mais uma vez na sua entrevista coletiva, teve o Paulo Luz, vice-presidente do Grêmio, falando sobre a negociação com Gaston Ramírez, enfim, tem um monte de coisa para a gente falar e a gente vai falar tudo isso a partir de agora. Se inscreve no canal, ativa as notificações porque você está aqui no canal do Pi. Bom galera, tudo bem? Como eu falei antes, você está no canal do Pi, esse canal que visa fazer um resumão das principais notícias para você que não tem tempo de ficar se atualizando todo momento, escutando rádio, lendo jornal, site, blog, enfim. Vem para cá, vem para o canal que aqui eu faço essa pesquisa para você e trago tudo de mão beijada no canal do Pi. Te inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo, das últimas coisas que aconteceram no Tricolor, certo? Então, ontem o Grêmio jogou contra o RB Bragantino, um primeiro tempo que foi uma verdadeira pelada, onde o Grêmio não teve nenhuma oportunidade do gol. Aliás, a oportunidade de gol mais clara que teve foi do Bragantino, num chute do camisa 10, o Claudinho, de fora da área, uma grande defesa do goleiro Vanderlei espalmando a bola para a linha de fundo. Na sequência, no segundo tempo, o Grêmio faz algumas alterações, coloca o Isaac no lugar do Robinho, aliás, o Robinho que está sendo bastante cobrado pela torcida do Grêmio, pela sua falta de desempenho, tira também o Luiz Fernando, coloca a gurizada, coloca o Isaac, coloca também para estrear o Diego Churin. E o time reage, o time dá uma melhorada, o time não foi exuberante a partir daí não, mas a partir do primeiro gol parece que o Grêmio acordou para o jogo, parece que finalmente o Grêmio teve tesão de jogar. O Diego Churin participou bastante da partida, se voluntariou bastante, apareceu para jogar, não se escondeu. Gostei da participação do Diego Churin, mas tem que dar mais sequência para ele, para ver o que ele pode render ou não. Mas é fato que ontem, especificamente, pelo tempo, 25 minutos mais ou menos que ele ficou em campo, ele já fez mais do que o Diego Souza no jogo todo, que mais uma vez passou praticamente despercebido o Diego Souza em campo. Mas o Diego Churin participou do primeiro gol do Grêmio, onde ele subiu também para tentar disputar a bola, e foi um lance meio estranho, bateu num, rebateu no outro, e daqui a pouco o David Braz foi lá e empurrou para o gol. No segundo gol do Grêmio, foi uma jogada onde aí sim o Diego Churin teve uma participação mais efetiva, onde ele abre a bola para a direita, onde está passando o Isaac, chega no fundo, rola para trás e o Orejuela vem e dá uma bomba na cara do goleiro, fuzilou, um golaço. Reparem que a cara o chute do Orejuela foi um chute forte, mas não foi só isso, foi um chute com raiva, parece que ele descontou na bola. Foi um chute assim que se tu vê a expressão, o rosto do Orejuela quando ele sai para comemorar, e depois nos lances seguintes, a forma como ele vai na bola, uma forma indignada, brava, uma forma, não sei, estranha assim, sabe? Não sei, não quero botar cabelo em ovo, mas me chamou a atenção a fisionomia, o tônus do Orejuela na sequência do jogo. Mas enfim, depois do jogo, as perguntas, obviamente, não podiam ser diferentes. Foram em cima do desentendimento, entre aspas, que teria acontecido entre Renato e o capita, o Michael. Porque no decorrer do jogo, o Renato reclamou de uma jogada do Michael, abriu os braços, xingou, reclamou, e o Michael também fez aquele sinalzinho, então me troca, me tira. Imediatamente o Renato tira o Michael e bota o Luiz Fernando não, bota o Lucas Silva no lugar dele. Vamos ouvir agora o que o Renato falou sobre isso, sobre esse suposto desentendimento dele com o Michael, que na saída sequer ficou no banco de reservas, nem olhou para a cara do Renato, foi direto para o vestiário. Vamos ouvir agora o Renato falando sobre isso na sua entrevista coletiva. Não, Rodrigo, não houve nada disso, não. Ele já havia me pedido uns 5 minutos atrás para sair. Eu falei que ainda não, que ele ia continuar mais um pouco no jogo.
E logo em seguida ele pediu para sair de novo. Então, olhei, já que ele pediu 2 vezes para sair, então eu tirei ele, mas nada de mais. O Maicon é um jogador intenso. O Maicon é um jogador que não gosta nem de perder os 2 toques, como eu. Já conversei com ele no vestiário, não tem problema algum, ele sabe da importância dele para a equipe. Então, de repente, naquele momento, durante a partida, as coisas, de repente, não estavam dando tão certo assim para a gente, e de repente ele estava um pouco irritado, mas é uma coisa normal em qualquer jogador. E o Matheus Dávila, repórter da Rádio Bandeirantes, fez uma pergunta que, ao meu ver, não foi desrespeitosa e foi bastante perspicaz até, e conveniente, pelo momento que o Grêmio passou e por causa desse desentendimento. O Matheus Dávila perguntou se o Renato não acha que está perdendo o comando de vestiário. Mas o Renato não entendeu a pergunta como sendo tão respeitosa assim. E eu vou deixar a pergunta na íntegra para vocês verem e tirarem suas próprias conclusões. Vamos a mais uma resposta do Renato sobre a perda do comando do vestiário. Renato, você já foi questionado sobre o lance envolvendo o Maicon, o seu capitão. Você sente que a sua liderança, ela segue inabalada perante aos jogadores no vestiário? Você tem esta garantia? É um ano atípico, já faz 4 anos que você está à frente do grupo de jogadores e muito se fala em fadiga dos mentais por vezes. Você sente que ainda é o líder que sempre foi colocado como referência no vestiário? Matheus Dávila, Band. Esse pessoal da Band, hein? Meu Deus do céu. O dia que, em primeiro lugar, o dia que não tiver comando no meu grupo, eu peço para ir embora. E você pode fazer o seguinte também, vai lá perguntar para o Maicon, pergunta para um outro jogador sobre o comando do Grêmio. E eu gosto de ver o jogador bravo mesmo, e olha que eu não tirei o Maicon, hein? Ele ficou bravo porque eu não tinha tirado ele antes do jogo. Então, o comando do Grêmio tem, pode ficar tranquilo, bem tranquilo, muito tranquilo, que eu estou muito tranquilo, e espero que você fique bem tranquilo também. Bem tranquilo também. E da próxima vez, faz uma perguntinha melhor. Vocês da Band toda hora, né? Uma lenha na fogueira, um litro de gasolina. Sempre vocês, hein? Parabéns. Vocês estão de parabéns. Vocês deveriam agradecer o futebol gaúcho. Agradecer a dupla Grenal pelo que nós estamos fazendo nas competições. Mas alguns de vocês sempre querem olhar o lado negativo da coisa. Não esqueçam que vocês dependem do futebol, hein? Sem o futebol eu queria ver. Mas tudo bem. Continua com as tuas perguntinhas assim, que você vai continuar tendo esse tipo de respostas. Próximo. Tá aí. Essa foi a resposta do Renato Portaluppi ao questionamento do meu amigo, colega, repórter Matheus Dávila da Rádio Bandeirantes. Bom, Renato também na sua coletiva disse que não tem um time de freiras, que é normal se indignar porque os jogadores todos querem ganhar. Entendo tudo isso. E ele fala também que não dá para cobrar desempenho do Grêmio. Que se for cobrar desempenho do Grêmio tem que dar 200 milhões para ele montar um time, porque ele gastou no máximo 1 milhão de euros para fazer as suas contratações. Então, se quer cobrar desempenho, cobrem lá do São Paulo, aliás, do Galo e do Flamengo. Quer ver? Muita gente cobra o futebol bonito e às vezes esquece do resultado. Futebol bonito, eu vou falar uma coisa para vocês. Futebol bonito hoje no Brasil, vocês têm que cobrar de 2 equipes. O Flamengo e o Atlético Mineiro. São as 2 equipes que têm obrigação de apresentarem o futebol bonito. Pelo que gastaram. Se um dia a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, fala assim, olha, Renato, você tem 200 milhões para contratar, aí pode me cobrar futebol bonito. Pode me cobrar. Enquanto isso não acontecer, vai ter partidas altos e baixos. O mais importante hoje em dia é o resultado. Eu quero que a minha equipe jogue bem, mas nem sempre é possível, justamente por todos esses problemas. Então, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. No momento que um clube se dispõe a gastar 200 milhões, que eu não tenho nada a ver contra os outros clubes, aí vocês têm que cobrar deles títulos e futebol bonito. O Grêmio não gastou 200 milhões. O Grêmio, se você for fazer as contas aí, o Grêmio gastou 1 milhão de euros, 2 milhões de euros.
Então vamos com calma, muita calma nessas horas, mas muita calma nessas horas mesmo. Tem grandes clubes aí também que investiram e estão somente numa competição. O Grêmio está em 3 competições. Daqui a pouco a gente vai tropeçar, a gente torce que não, mas faz parte. Então fica bem claro o meu recado. Querem cobrar futebol bonito, Flamengo e Atlético Mineiro. Quando cobrarem aqui do Grêmio, 200 milhões a conta, e eu faço as contratações, aí vocês podem cobrar futebol bonito. Só que o Renato se equivocou um pouco, porque o Grêmio não gastou só 1,5 milhão de euros, como ele diz. O Grêmio gastou um pouquinho mais, cerca de 4,09 milhões de euros, numa pesquisa rápida, assim. Um pouquinho mais de 4 milhões de euros. Então, um valor bem acima daquilo que ele estipulou, porque o Grêmio contratou, por exemplo, o Orejuela por empréstimo, contratou o goleiro Vanderlei, contratou o Diego Churin, contratou o Diogo Barbosa, contratou Caio Henrique, que depois teve que ser devolvido, enfim. Somando esses todos, dá 4 milhões de euros, cerca de 27 milhões e meio de reais. Na cotação atual, 6,73 de euro para real. Então o Grêmio sim, o Grêmio fez investimento, não fez aquele investimento pesado como fez em outras janelas, como por exemplo com o André, com o Bolanhos, com o Diego Tardelli, mas sim, o Grêmio investiu. O Grêmio tenta ainda fazer esse grande investimento, tentou com o Cavani, tentou com o Gaston Ramírez, tentou com o Servi, tentou com o Facundo, enfim, o Grêmio tentou vários jogadores, mas até agora a verdade é que o Grêmio não trouxe ninguém de peso, principalmente para meia, que é o que tanto se pede, né? Aliás, falando em meia, Jean-Pierre estava à disposição e não entrou mais uma vez. E aliás, falando em meia, o Renato Portaluppi foi flagrado depois do jogo conversando, trocando uma ideia com o Claudinho, e se especulou que ele poderia estar conversando, se estava convencendo ele a vir ou não, enfim. E o Renato na coletiva confirmou que sim, que ele perguntou até quando que vai o contrato do Claudinho, mas o que chama mais atenção é o seguinte: na sua coletiva, o Renato por várias vezes ele fala que ele pensa no futuro e ele gosta de sempre contar com bons jogadores, especular bons jogadores, independente do clube onde ele esteja, seja o Grêmio ou qualquer outro lugar. Ele fala, eu quero saber se esse jogador quer trabalhar comigo no clube onde eu estiver. Ou seja, para mim me passa a nítida impressão de que o Renato está praticamente dando adeus. Ele está de forma indireta dizendo que não vai renovar o contrato dele com o Grêmio e que vai embora no final do ano. A minha impressão que me passou foi essa, até pelo abatimento, pela forma como o Renato Portaluppi falou. Mas deixo para vocês, vamos acompanhar a resposta do Renato sobre o Claudinho, camisa 10 do Bragantino. Sim, conversei com ele, perguntei sim até quando ia o contrato dele, como já conversei com outros jogadores. Eu estou sempre na frente, estou sempre pensando lá na frente. Seja, eu como treinador eu tenho que pensar, daqui a pouquinho eu termino as competições. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se vou estar no Grêmio, não sei se vou estar no outro clube, mas eu procuro conversar com jogadores, muitos jogadores durante o Campeonato Brasileiro, para saber qual é a intenção dele para o próximo ano, se ele quer sair do clube que ele se encontra, se ele gostaria de trabalhar comigo, se ele gostaria de estar no clube que eu trabalho, essas coisas todas. Eu conversei sim com o Claudinho, eu acho ele um baita no jogador, um grande jogador. E eu não vejo o Claudinho somente sendo, eu acompanho o Claudinho desde o ano passado, é um grande jogador. Mas não é só o Claudinho que eu conversei, eu converso com vários jogadores, vocês que não flagraram nos outros jogos, né, que eu não dei mole. Hoje, de repente, dei mole. E depois eu falei para ele procurar o David Braz, que são amigos, para eles conversarem. Mas não se preocupa não, que no clube que eu tiver o ano que vem, aqui no Grêmio ou em qualquer outro lugar, quando terminar o campeonato, eu vou procurar alguns jogadores e vou conversar com eles, se eles gostariam de trabalhar comigo ou no clube que eu vou estar. É assim, a gente tem que pensar na frente, não tem que terminar o campeonato para sair atrás. A gente tem que se programar já para o ano que vem. Entendeu? Seja aqui ou seja em qualquer outro lugar. Isso é pensar na frente. E pensando na frente, você tem que conversar com alguns jogadores. E quem falou também após o jogo foi o vice-presidente Paulo Luz. E ele respondeu o questionamento do Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, sobre Gaston Ramírez, em que pé anda essa situação e tal.
E o Paulo Luz respondeu o que todos nós já sabíamos, que a contratação meio que azedou. E também responde se o Grêmio está de olho em outras opções no mercado, um plano B, enfim. Vamos ouvir o que disse o Paulo Luz na sua entrevista coletiva. Muito difícil, muito complicada, está praticamente se inviabilizando. Eu tenho que ser aqui claro e transparente com a torcida tricolor. Não vou criar nenhuma expectativa falsa. Está muito difícil, muito complicado e nós já estamos, inclusive, avaliando outras possibilidades, outras opções e continuaremos no mercado, até porque o prazo está muito próximo de se extinguir. Estamos tentando uma segunda alternativa, estamos trabalhando e faremos o possível para obter a consecução desta contratação dentro do prazo possível de inscrição do atleta que nós queremos. E hoje, mais cedo, quem deu entrevista coletiva foi o Capita, o Michael. E, obviamente, não podia ser outro o assunto da coletiva. O Michael respondeu sobre ontem, sobre a sua saída de campo, sobre a sua substituição, se teve briga ou desentendimento com o Renato ou não, por que ele saiu brabo daquele jeito, por que ele foi direto para o vestiário, não ficou no banco de reservas. Não me convenceu muito não, confesso, mas pelo menos dessa vez o discurso está bem ensaiado entre a direção e o jogador. Vamos ouvir agora um compiladinho aí, um pedacinho, um trecho do que disse o Michael na sua coletiva hoje pela parte da tarde lá na Arena do Grêmio. Boa tarde, Rodrigo. Até para começar a entrevista, eu quero deixar bem claro que não teve nenhuma discussão com o professor Renato, muito pelo contrário. Aqui a gente está num esporte coletivo, onde a gente sabe que a gente tem que melhorar muito o nosso jogo, então a gente se cobra bastante. No momento do jogo, eu não estava num bom momento, né? Então por isso eu fiquei daquela maneira, reagi daquela maneira. É uma situação que eu venho me cobrando há bastante tempo, né? Venho trabalhando a cada treino para que eu possa melhorar o meu rendimento, o meu condicionamento físico. O último jogo contra o Juventude, eu fiquei de fora para poder treinar um pouquinho mais, né? Porque eu mesmo faço a minha autocrítica, a minha análise de jogo, né? E sei quando eu fiz um bom jogo e quando eu não fiz. Então, no momento, eu achei que eu não estava bem no jogo e pedi para sair, né? E por estar chateado comigo mesmo, fui direto para o vestiário. Acho que não tem nada demais. Às vezes se cria uma polêmica numa situação que não tem nada a ver. Aqui é futebol, aqui a gente vai brigar, vai discutir, vai xingar. Então não tem nada disso. Aqui a gente representa um clube muito grande, né, que está acostumado a brigar por títulos, e quando as coisas não estão caminhando bem, se a gente não pudesse cobrar, e se eu não puder me cobrar e ficar indignado com a minha atuação ou com algo que eu não tenha feito de bom no jogo, vou estar aqui fazendo o quê? A gente vai estar aqui fazendo o quê? Aqui está todo mundo em busca do mesmo objetivo. Então, muito pelo contrário do que estão se falando aí, que eu discuti com o Renato, é muito difícil disso acontecer, né? Não houve nada disso de discussão. Se tivesse acontecido, eu ia ser o primeiro a falar aqui. Não discuti por causa que eu não concordei com isso ou disso, e o professor não concordou com isso, mas não teve nada disso. A minha chateação foi comigo mesmo por no jogo a gente não está apresentando um bom jogo, como vem acontecendo em outras partidas, e isso é claro, a gente sabe disso, o professor Renato sabe disso, o torcedor sabe disso, né, que a gente não está jogando da maneira que a gente vinha jogando nos últimos anos. E por isso acaba acontecendo essas coisas, e se a gente achar que está tudo bem, que tem que sair sorrindo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. As substituições e as reações de cada jogador precisa ser analisada com calma, né? O jogador tem a ciência também, o PP é um jogador que vem fazendo a diferença para a gente. Nesse jogo ele não fez, assim como ninguém fez, né? A gente não fez uma boa partida, e a gente não vem fazendo bons jogos, isso a gente não pode negar, e o cara acaba ficando chateado com ele, como eu falei. Se o cara não puder ficar chateado com ele, com a atuação dele que não foi produtiva para o time, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aqui é futebol, não tem isso, não tem nada de saiu, o vestiário tá rachado, não tem comando, não tem não. Aqui tem muita vontade de ganhar, muita vontade de tentar melhorar as coisas que não vêm bem, né? Mesmo
A gente reconhecendo isso, a gente se cobra. Já fizemos várias vezes aqui entre nós reuniões e conversas para tentar melhorar, cada um falar alguma coisa que está vendo que pode melhorar, que pode corrigir, né? São 30 jogadores, são 30 pessoas pensando diferente, mas em busca de um objetivo só. Então o cara às vezes sai chateado e a primeira coisa que vem, tá puto com o treinador, teve briga com o treinador, o vestiário tá rachado. Não é nada disso, o cara sabe, o cara faz a análise dele, a autocrítica dele, sabe que no jogo ele não foi bem, ele vai sair chateado. Eu saí, quantas vezes? Eu tô aqui há 5, 6 anos, quantas vezes eu saí aqui e fui direto pro vestiário? Primeira vez. Se eu não puder ficar indignado com isso, com a minha atuação ou que a gente não está jogando bem, não é tirar o meu da reta, não, muito pelo contrário, eu estou junto, eu estou fazendo uma partida de merda também, não estou jogando bem, e isso eu tenho que reconhecer, todo mundo tem que reconhecer que tem que melhorar. Tá aí, esse foi o Maicon e suas explicações sobre o jogo de ontem, sobre a sua saída, e eu deixo para vocês interpretarem da forma como vocês acharem, não quero influenciar ninguém aqui, se convenceu, se não convenceu, se tem mais coisa por trás do que disse o Michael, enfim. Fato é que o Grêmio está a 5 pontos neste momento de ingressar no G4. E o quarto colocado do G4 hoje é o Fluminense, adversário do Grêmio no domingo. E o Grêmio tem no meio da semana, agora na quinta-feira, a partida de volta contra o Juventude lá em Caxias. O Grêmio joga na quinta-feira às 9h30 da noite contra o Juventude e na sexta-feira já viaja para o Rio para enfrentar o Fluminense. O Grêmio está com 27 pontos, o Fluminense com 32, então o Grêmio está a 5 pontos de ingressar no G4 com um jogo a menos, jogo atrasado contra o Goiás, certo? Logo mais a gente volta com mais informações sobre o dia do Grêmio. Valeu, um abraço, se inscreve, ativa as notificações e não esqueça, você está no canal do Pi.